do telefone vermelho? Aham. Clica neles, clica em alterar layout. E depois clica em Tá. destaque. Foi. A tela vai ficar maior, isso aí. Daí tu pode passar também o mouse no teu rostinho, no teu nome ali, e clicar em minimizar para a tela aparecer melhor também. Aí. O F11 é sempre uma opção para deixar a tela cheia também. Tudo que eu fizer de contas, eu vou te mandar no WhatsApp depois, então tu não precisa copiar nada, tá? Aham. Então, É isso aí. Só anota aquilo que tu realmente achares relevante. Muito bem. Logaritmo, né? Ele vem logo depois, veja aqui no meu livro, né? Ele vem logo depois da seção da função exponencial, e isso tem motivo. Porque o logaritmo, ele é a função inversa da exponencial. Da mesma forma que a, sei lá, a raiz quadrada é a função inversa de elevar ao quadrado, o logaritmo é a função inversa do exponencial. Então, né, as potências que a gente estuda, né? Todas aquelas regras de potência lá, né? Potência de potência multiplica potência. vai cair também isso, mas isso eu já estudei. Pois é. Então, tudo isso é bem importante no estudo de log, tá? Já que elas são funções inversas, então elas têm bastante relação, tá bom? Aham. Vamos ver um pouco do conteúdo e depois a gente pode fazer uns exercícios para fixar. Então, vamos, página 288, vamos chegar lá, já estamos chegando lá. Então tá aí o logaritmo, ó. Bem, o que rola, né? Para que serve o logaritmo? De modo geral, ele serve para ajudar a descrever crescimentos ou decrescimentos muito abruptos. Porque às vezes as coisas crescem extremamente rápido. E as escalas que a gente está acostumado a fazer, de 10 em 10, de 100 em 100, de 1000 em 1000, de 1 milhão em 1 milhão, não é válido. Por exemplo, o preço do Bitcoin, né? Ele cresceu muito rápido. Então, tu não consegue colocar com precisão os valores num gráfico só. Por causa desse aumento exponencial. A gente fala o aumento exponencial quando a coisa cresce muito rápido, né? Então, a gente tenta linearizar a função, deixar ela mais fácil de escrever, utilizando logaritmos. Por exemplo, Tá você já bom. deve ter ouvido falar da escala Richter, né? Sabe o que é Aham. isso, escala Richter? Aquela do terremoto, né? Sim, aham. Pode crer. Bem, eu não sei se tu já viu a escala Richter, mas às vezes aparece que tem um terremoto de 5 na escala Richter e ninguém fala nada. Aí depois tem um terremoto de 6 na escala Richter e destruiu tudo. Daí a gente pensa assim, pô, de 5 para 6 nem aumentou tanto, né? O problema é que a escala Richter é uma escala logarítmica. Então, significa que de um valor para o outro, o aumento foi de 10 vezes. Ou seja, um terremoto de escala Não. 5, de escala Richter 5 e um terremoto de escala Richter 6, o terremoto de escala Richter 6 é 10 vezes mais intenso que o de escala 5, entendeu? Uhum. E se for um terremoto 7 na escala Richter, ele é 10 vezes mais poderoso que o 6. E o terremoto mais poderoso da história, se não me engano, aconteceu no Chile e foi 8, qualquer coisa na escala Richter. Ou seja, 10 vezes mais intenso que esses terremotos que a gente vê aí, né? Por aí, quando dá treta, né? Aham. Então a escala Richter ela serve para isso, tá? Bem, linearizar a intensidade dos terremotos. Muito bem, muito bem. Então, beleza. Aqui ele está falando todo um papo aí muito interessante, mas o bom do logaritmo é tu entender essa regra aqui. Ó. Essa regra tu tem que tatuar no teu antebraço para prova de amanhã. Eu vou até colar ela lá no teu zap. Uh, bem, recebeu lá? Aham. Beleza. Muito bem. Então, essa equação, ela descreve tudo para tu compreender logaritmo. Porque ela vai te explicar o que o logaritmo te pergunta. O que as pessoas elas confundem muito no logaritmo é não entender o que ele significa. Mas agora com essa aí tu vai entender.
Né, por exemplo, digamos que apareça na tua frente a raiz quadrada de 36. Você sabe qual que é a raiz quadrada de 36? 6. 6, exatamente. Porque 6 vezes 6 é 36, não é mesmo? Uhum. Ou seja, a raiz quadrada ela te faz uma pergunta. Olha só a pergunta que a raiz quadrada te faz. Qual o número Q multiplicado por ele mesmo dá o que está dentro da raiz? Não é essa a pergunta que ela te faz? Sim. O logaritmo te faz uma pergunta muito parecida. Ele te pergunta o seguinte, olha só. Qual número Q elevado na base do logaritmo? Qual o número Q elevado na base do logaritmo? Dá o logaritmando, dá o que está dentro do log. Qual o número Q elevado na base do Ah, logaritmo dá o que está dentro do log? Essa é a pergunta que ele te faz. Toda função matemática te faz uma pergunta, o log também te faz. Sacou a ideia? Então, eu vou até escrever no teu zap aqui. Vou escrever aqui para você lembrar e guardar essa frase no seu coração. vou Qual anotar o depois. número Q elevado na base do logaritmo dá o que está dentro do logaritmo? Essa é a pergunta que o log te faz. Então, se tu encontrar isso, tu descobriu a resposta do log. Veja, olha só. Essa bela pergunta aqui, ó. Log de 5 do 25. Então, a pergunta é: qual o número Q elevado a 5 dá 25? Você sabe me dizer qual o número Q elevado a 5 dá 25? 5 elevado a quanto 2. dá 25? 2, exatamente. Pronto. Olha só como é fácil entender o que o log é, né? Se Tá, tu responder. Diga. tem que descobrir que número. Ah, tá, entendi. Que dá 25 ali. Beleza. Muito bem. Beleza. Vamos lá então. Outro exemplo aqui, olha só, bem interessante. Ó. Funciona com fração também. Qual o número que elevado no 2? 2 elevado a quanto? Dá 1 sobre 32, né? Tu deve lembrar lá dos quadrados perfeitos do 2, né? 2, 4, 8, 16, 32. Então tem alguma coisa a ver, né? 2 elevado a 5 dá 32. Então 2 elevado a quanto dá 1 sobre 32? Aqui vai Zero entrar o que... cinco. Não. Menos Aqui, 5. menos 5. Aqui vai entrar aquela regra que tu me falou, aquelas regrinhas de potência que tu me falou que manja, né? Tu me falou que tá Nossa. manjando aí das regrinhas, né? Então, show, que bom que você sabe. Porque aqui o que é que acontece? Quando a gente tem um número elevado a uma base, um expoente negativo, né? Quando você tem um número elevado a um expoente negativo, ele vira uma fração, lembra disso? É uma das Aham. regras de expoente. Se tu não lembra, eu vou te dar a ajuda para amanhã. Ó. Se tu puder colar amanhã, tu vai se dar bem com esse negócio que eu vou te mandar agora. Vamos voltar lá para a parte de expoente. Ó, opa, aqui. Aqui tu tem regrinhas que tu tem que, ó, que saber, né? Essas aqui, se tu saber, Não, essas daí eu sei, essas daí eu essas tu sei. sabe. De toda forma, tá Aham. aí no teu zap. Agora tem umas outras bem importantes que são regras de operação. Essas aqui, ó. Essas também lembro. Então, a regra que eu falei para você agora há pouco, né, É que a foi de utilizar. inverter lá. Isso, a de inverter, foi essa aqui, né? Aham. Isso Ah, aí. entendi. E olha só, isso aqui é suficiente, não precisa decorar as de raiz, né? As de raiz são bem bobas, porque tu pode transformar a raiz numa potência fracionária, lembra disso? A raiz é uma Aham. potência fracionária. Em algum lugar tá escrito isso aqui. Não sei onde, mas está escrito em algum lugar isso. Probably mais para frente aqui, mas tu sabe, eu não vou ficar procurando o que tu já sabe. Então vamos voltar pro log, ó. Muito bem, então vamos responder essas perguntas interessantíssimas. Ó, olha só que pergunta massa essa aqui, olha só. Me diz, qual número elevado a 3 dá 1? 3 elevado a Calma, quanto dá calma. 1? Isso é uma Zero. propriedade. Exatamente, porque a gente sabe que todo número elevado a zero dá 1, independente de qual for. Aham. Beleza. Muito bem. É isso aí. E por aí vai, olha só. Aqui tu pode usar até regrinha para entender, pô, qual o número elevado a 7 dá 7 elevado a 2 quintos? É o próprio 2 quintos. E assim vai, e Uhum. assim vai. Bem de boa, né? Bem de boa.
Beleza, aqui ele vai falar algumas coisas mais básicas de propriedades. Tem essas propriedadezinhas aqui, vamos colar cada uma delas. Olha só essa propriedade interessantíssima. Quando o log é igual, quando a base do log é igual ao cara que está dentro, tem que ser 1, né? Porque qual o número elevado a b dá b? 1. Certo? Tá. O log de 1 é sempre 0, independente da base. Porque qual número eu tenho que levar no b para dar 1? 0. Aham. Outra propriedade muito massa aqui. Quando a gente tem dentro da nossa raiz, desculpa, dentro do nosso log, uma coisa que tem expoente, esse expoente ele pode sair para fora multiplicando. Portanto, o log ele é muito utilizado para tirar as incógnitas da parte de cima dos números, né? Às vezes a gente tem, sei lá, 2 elevado a x igual a 5. Como é que eu vou descobrir o x? Aplico o log dos dois lados, porque daí o x passa multiplicando, ele vai para a parte de baixo, e assim eu consigo isolar ele. Então essa expressão aqui, essa regra é a regra mais importante do log, tá? E por aí vai, ó. Se for a mesma base, é o x, se tiver um b elevado ao log do b, vai cancelar da mesma forma, sobra o a. Isso aqui também é bem legal. Legal para resolver conta. Tô mandando tudo no teu WhatsApp. Muito bem. E daí tem umas outras continhas aqui. Agora eu acho que a gente pode brincar um pouco. Eu vou fazer uma, tu vai fazer outra. Eu tenho que te pedir para fazer conta para saber o que tu sabe, o que tu não sabe, tua aptidão, etc. Uhum. Escolhe uma para eu fazer aqui, da 12. Da AC. A C. Poxa, a C não é legal, mas vamos lá. Que tem uns número de vírgula, ninguém gosta de número de Então, vírgula. por isso que eu escolhi o de uma. Mas pode ser então a F. Não, vamos lá. Vamos de 12 mesmo. 12C. Bem, ele falou algumas coisas lá, supostamente não precisa usar calculadora para nada, então, vamos ver. Ele falou essas duas respostas que vão ser nossos ajudantes para tentar achar algo, né? Bem, a questão é que eu não tenho log de 5,5, mas eu tenho log de 11. E 11 é 5,5 vezes 2, né? Uhum. Pois é. Será que Mas isso não nos dá para ajuda? dividir. Não dá para dividir o 1,34 por 2 daí? Bem, se tu dividir 1,34 por 2, tu vai ter que dividir todo mundo do lado esquerdo, não só o argumento do log, entendeu? Ah, Tu não vai dividir o 11 pelo 2, vai dividir tudo por 2. Cara, que questão esquisita. Pô, tá de sacanagem comigo. Bem, eu acho que eu sei fazer, claro, só que eu tô pensando como fazer com as propriedades que ele deu, né? Porque eu posso chamar isso aqui, por exemplo, de 11 dividido por 2, claro, certo? uhum. 5,5 é 11 dividido por 2. Beleza. E eu tenho uma divisão, né? Uma divisão aqui dentro do log. E, bem, eu sei resolver. O problema é que ele não falou a propriedade para resolver isso aqui. Ele passa uma conta sem ter falado a propriedade. Mas beleza. Mas vai passar no exercício essas Depois passa, outras sim. formas? Depois Ah, passa tá. as propriedades. Ó, eu vou até colocar a propriedade já aqui, ó, que é essa aqui. Ele passou essa propriedade Uhum. depois. Talvez o livro foi xerocado errado, não sei. Talvez aquela lista deveria ter vindo depois. Esquisito, no mínimo. Esquisito, no mínimo. De toda forma, tá aí, tá bom? Uhum. Então. É verdade, olha só que bizarro. O livro, esse exercício aqui está na página 290. Daí depois vem a página 291 e depois vem a página 286. O livro foi Nossa, xerocado na ordem errada. Olha só, eu já tinha reparado isso, mas é agora que eu me toquei que. Eu tinha pensado que eles não tinham xerocado a página. No outro dia que eu dei aula, eu percebi um problema. Mas tá aí, foi xerocado na ordem errada. Só. Então, o que acontece aqui, ó? A gente tem essa regra que envolve a divisão dentro, né? Então a gente pode, quando tem uma divisão dentro do log, a gente pode fazer subtração de logs, tá vendo? Então esse cara aqui,
Ele é igual, eu acho que tu tá entendendo a ideia, né? Ele é igual a log de 6 do 11 menos o log de 6 do De 2, não é mesmo? Tudo bem? Por que o 2? Por que o 2? Que tem 2 aqui, né? Ah, tá. Entendi. Os Isso. dois, entendi agora. O de cima menos o de baixo, que nem aqui, ó. O de cima Aham. menos o de baixo, isso aí. E daí, se tu for olhar lá no enunciado da questão, tem, tem esses resultados, né? Olha só. Tá aqui os resultados, ó. Tá Tá. falando que o log de Ah, então é 11 é só subtrair os 1,34. 2. Isso, é só pegar e colocar aqui, ó, 1,34. E o log de 2 aqui. Então, é isso que tu tem que usar, às vezes, para resolver problemas, as informações que o enunciado está dando. Tu vai ter que utilizar alguma propriedade para deixar parecido, né? Ou deixar Ah, igual a sim. alguma informação que ele deu, né? Bem? Ah, assim fica mais fácil. Pois é, tem que estar sempre atento às informações que o enunciado dá, né? E daí aqui vai Tá. ficar 0,97. Beleza. Bem, que tal eu pedi para você fazer. Deixa eu ver. A, a questão A segue a mesma ideia, tá? Mesma ideia que eu fiz aqui, só que tu vai ter que utilizar uma outra propriedade. 11 dividido por 2. Não, calma aí. Bem, Não, 11 vezes 2. poderia, mas a 11. questão. Isso, 11 vezes 2, exatamente. Cara, que desgraça esse negócio tudo errado, todo xerocado errado. Mas a propriedade é essa aqui, olha só. Porque tu tem que Não, 22 é mas 2 vezes 11, né? então não pode ser 2 vezes 11, daí soma o log Sim, o de 2 é o A, por exemplo. o 134 mais o 0,37. E isso pode somar, exatamente. Quer que eu some? Ah, sim, por favor. 71, 1,71? Isso, exatamente. Muito bem, muito bem. Vamos pegar um outro lá. Ah, Mas tem como fazer se eles não derem a fórmula dos logs? os valores numéricos, tu quer dizer? Aham, tipo do 11 e do 2, que Não. der, Só se tu fizer aquela estratégia que eu te falei, né? Qual o número, que elevado, blá blá blá, né? Mas ah, daí tu tem que saber, né? que Ou usar a número? calculadora. Tu vai poder usar a calculadora na prova? Não. Mas daí a gente teria que pensar que número que elevado a 6 dá 22? Que Por número. exemplo, nesse caso, né? Qual o número que Aham, ele. Nessa aqui que tu fez, né? Qual o número que aham. elevado a 6 dá 22? Exatamente. E, pô, não sabemos, né? Eu sei que 6 Ah, tá. elevado a 2 é 32, Entendi. né? Entendi. Portanto, às vezes tu tem que usar as informações que o enunciado te deu, né? Uhum. Na maioria das vezes. Aqui também. E aí, qual será a propriedade aqui, baseada nas informações que você tem? Lembre-se que você tem. Pô, tá complicado esse meu negócio aqui. Você tem essas duas informações aqui, vou pôr do ladinho. Tá. Deixa eu. 11 mais 2 ao quadrado? 11 mais 2 ao quadrado? 11 mais 2 ao quadrado. Bem, 2 ao quadrado é 4, né? Então 11 mais Ah, 2. opa! É. Não. Opa, peraí. Não, 11. Bem, eu acho que não vai usar o 11. Essa é a dica que eu te dou. Eu Não. acho. Ah, verdade, o 2. 16 2 tem a à ver com quarta. 2, né? Isso, garota. Boa. Daí você vai ter que usar aquelas propriedades que tem a ver com expoente, né? Tipo essa aqui, olha só. Pequeno esse negócio aqui. Tipo essa aqui, ó. Não é mesmo? Aham. Deixa eu ver. Y vezes
Qual que é o Y? Bem, tu falou que 16 é 2 elevado a 4, né? Sim. Então, Ah, o Y é o 4. exato. 4 vezes o log de 16. Pera, 4 vezes o log de 16. Não. Tu já não tinha transformado 16 em 2 elevado a 4? Então, 4 vezes o log Não fica de chutando coisa. 2. De Faz 2. no papel aí, por favor. Daí quando chegar na resposta, tu me fala, tá? De preferência, bate uma foto para eu ver como é que tu desenvolve as contas, para eu te dar alguma dica. Pode ser? Uhum. Ah, dá 8? O que dá 8? O resultado? 8? Y não é 4 e o log é 2, não é? Não. Ah, não, 0,37. Isso. Então, 4 vezes 0,37. Ah, agora eu entendi. É isso aí. Então tem que fazer a coisa aos poucos, senão a gente se perde, né? Isso mesmo. Então, cuidadinho. Cuidadinho. Beleza? Bem, é que aqui também, né? 1,48? Isso. Esse negócio também, pelo amor de Deus, o livro tem erro bem na aula que eu vou te dar. Esses livros são tão bons, e daí eu vou te dar uma aula e o negócio vem com erro. Vamos pegar uma questão mais. Quero ver achar, né? Pegar uma questão apropriada aqui, da lista certa, né? Eu acho que essa aqui é melhor. Essa aqui é bem melhor. As propriedades mais simples primeiro. Vou salvar isso aqui para te mandar depois, né? Uhum. Muito bem, e aí? Qual que você tem interesse que eu faça? Ah, as mais difíceis, eu acho. Não, mas eu quero que tu me diga aquela que tu olhou, meu Deus, se isso caísse na prova eu não ia fazer. Acho que é C. A C? Tá Ou bom, é C. vamos ver. C log desse negócio aqui. Agora, tu tem que lembrar o seguinte, né? Quando não aparece o log, quando não aparece o número debaixo do log, tu tens que lembrar que é 10, ok? Ah, tá bom. Então tá. Então temos o 10 ali. Agora esse número aqui, né? Com raiz e tudo mais, fica difícil fazer a interpretação. Né? A Ah, gente tem mas que. não é a raiz cúbica de 10.000? Oi? É a raiz cúbica de 10.000? Raiz cúbica de 10.000. Ah, Bem, eu não vou fazer coisa com raiz, porque isso uhum, atrapalha muito quando a gente está falando de situações onde envolvem potência, né? Primeiro eu vou levar em conta o seguinte, 10.000, né? 10.000 ele tem 4 zeros, concorda comigo? Então uhum, significa que eu posso dizer que é 10 elevado a 4. uhum. Isso aí. Então, a raiz quadrada, a raiz cúbica, desculpa, de 10.000 é a mesma coisa que 10 elevado a 4 sobre 3. Mesmo? Tá. Aham. Porque quando a gente tem raiz é o cara que vem na parte de baixo da fração. A Ah, esse eu potência de lembro. dentro vai em cima, lembra? Então tá Aham. bom. Então significa que a gente pode dizer que o nosso log do 10 aqui, de base 10, em vez de ser a raiz cúbica de 10.000, é 10 elevado a 4 terços. Agora surge a pergunta que o log te faz. Qual número elevado a 10 dá 10 elevado a 4 terços? Claro que é o 4 terços, né? Ah, Fa- aham. Faz sentido? Faz. Isso, exatamente. Qual o número que é elevado na base dá o que está dentro do log? Bem, é praticamente a mesma coisa a base e o que está dentro, né? Tirando 4 terços, então, no expoente, justamente. Então, Uhum. por isso que é 4 terços, beleza? Aham. Muito bem. Outra aqui que tu se assustou, me fale. A D. A D, porque tem um negócio
com vírgula, né, na base. Uhum. Tudo bem. O negócio é fazer as conversões, tá? Isso ajuda muito. Passar tudo para número normal. Por exemplo, 0,1, né? 0,1 é quanto? Dá para escrever 0,1 como 10 elevado a menos 1, não sei se tu sabe, já que ele tem um número 1 depois da vírgula, certo? Bem, Aham. não sei se Daí, tu manja isso, mas 10 é elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 10 na 1, né? E 1 tá. dividido por 10 é Aham. 0,1. Beleza. Então a parte de baixo a gente já escreveu de uma forma mais bonitinha. Uhum. Agora a parte de dentro. Olha só quantos números. 1, 2, 3, 4. Então, da mesma estratégia que a gente usou para ser 10 na menos 1 aqui, vai ser 10 na menos 4. Sim. Isso. Então, o nosso log, ele pode ser escrito como 10 na menos 1 do 10 na menos 4. Daí surge a pergunta: qual número eu tenho que elevar no 10 na menos 1 para dar 10 na menos 4? Não é mesmo? Uhum. Qual número eu levo na base para dar o que está dentro? Então, qual Uhum. número eu levo na base, ou seja, qual é o meu x para que dê 10 na menos 4, não é mesmo? Aham. É, lembrando que nós estamos procurando esse x mesmo. Agora eu vou usar aquela propriedade que a tua professora deve repetir na sala. Potência de potência multiplica essas potências. Ela deve falar isso. Potência de potência multiplica essas Uhum. potências. Como tu tem o menos um e o x é uma potência de potência, então tu multiplica os dois. Então, olha só Tá. que legal. Menos um vezes x é menos x, certo? Uhum. Eu não sei se tu me parece estar bem nessa matemática básica, mas é por isso que eu preciso pedir para tu fazer uma conta ou outra para eu reparar, né? Tá bom. Então, de toda forma, menos um vezes x é menos x. Agora, o legal é o seguinte: como tem o sinal de igual aqui e tem a mesma base, tu pode igualar os expoentes. Então, tu pode falar que menos x é igual a menos 4. Ah, Ou então é seja, igual a é menos 4. x igual a 4, né? Entendi. É isso aí. Uhum. Então, o que tu tem que fazer, Georgia, é sempre trabalhar com os números, com as bases e com os logaritmandos, para que eles tenham uma relação e tu possa comparar os expoentes, tá bom? É isso. Entendi. Que nem eu fiz aqui, eram uns números feio, transformei tudo em 10. Eventualmente tu vai poder fazer isso com os outros números, Eu certo? quero ver eu lembrar dessas, tipo, formulazinha. É, por isso tem que fazer bastante, para daí tu olhar e já saber, pô, é isso mesmo. Então é o É, seguinte, eu vou pedir para tu fazer a A. Eu vou te dar uma dica. Ah, vou te dar uma dica. tá. Mas nas próximas eu não vou dar dica, não. Tem que ter a iniciativa de fazer sozinha, sabe? Senão, tipo, tu vê eu fazendo. Uhum. Eu trabalho com isso há muito tempo, estudo isso há muito tempo. Então, para mim é razoavelmente fácil, né? Agora, tu começou a ver agora. Então, tu vai ter dificuldade de ir pelo caminho certo. O grande problema na matemática é esse. As pessoas, elas não vão pelo caminho certo. Elas sabem mais ou menos como ir e se perde no meio, não é? Então, Aham. além de tu saber como começar, tu tem que saber como continuar. Então, por isso que eu não dou as respostas de graça, né? Eu Tem gosto que a pessoa perceba primeiro. É que nem o Sócrates dizia, conhece Sócrates, o filósofo? Ele dizia que tu só começa a aprender quando tu repara o que não sabe. Sei que nada sei aham. significa isso. Tu só começa a aprender quando tu repara o que não sabe. Então, tu só vai reparar o Nessa que tu não daí sabe se tu tentar. tem que, tipo, colocar potência de 2 ou de outro, tipo, em comum? Se tu colocar a potência de 2, vai dar muito boa. Tipo, deixar o pode ser 2? Ah, então tá. Uhum. Então, quando chegares na resposta, me fala, tá? Tá no teu WhatsApp que eu acabei de fazer. Então, se tu quiser alguma ajuda, é só olhar lá. Tá.
Eu cheguei ali no 2 elevado à quinta, daí. Peraí, 2 elevado à quinta, Uhum. elevado a que número que dá 2 elevado à sexta, é isso, né? Isso, exatamente. Daí, como que eu acho o que número que é elevado a 2 à quinta é igual a 2 à sexta? O x ali. Fazendo a Eu não comparação, acho. né? Que nem eu fiz lá. Outro problema, tu pode usar essa relação aqui. Essa relação fundamental aqui do log. Tá, deixa eu ver. Né? Qual número que é elevado no 2 à quinta vai dar 2 à sexta, né? Aí um pouquinho de propriedade resolve. É aquela fórmula b log de b, a igual a A. É que nem eu fiz a outra. A última? É a mesma coisa que eu fiz na outra conta, que eu fiz na última conta. Deixa eu ver. E o que eu fiz na última conta foi isso aqui, ó. Ai, que esse negócio tá complicado, esse daí. Peraí, log. Qual que é o teu B? Quem que é o teu B? 2? Não, teu B não é 2. Teu B é 2 elevado a 5. Tu me falou que 32 é 2 elevado a 5, certo? Aham, E 64 é 2 elevado a 6. aham. Então teu B é 2 elevado a 5. Tá, Então, 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 elevado a x, certo? Uhum. É igual a 2 elevado a 6. Não, então, até aí eu cheguei. Agora tu tem que usar a propriedade. Potência de potência multiplica essas potências. Mas, tipo, 5 elevado a que número que dá 6? Não, não é 5 elevado. É o que eu acabei de falar. Potência de 5 potência vezes que número? multiplica-se as potências, não eleva-se as potências. Multiplica-se as potências. Então não vai ficar 5 elevado a x. Não, Vai mas, ficar tipo, 5. 5 vezes que número que dá 6? Aí é porque tu tá com dificuldade de matemática básica, tá? É, eu acho que é. Porque aqui é só passar o 5 dividindo, né? Se o 5 tá multiplicando o x, ele vai pro outro lado dividindo, Ah, certo? tá. Então, até aí eu tinha entendido, o problema foi aí. Mas é que isso aqui é pra estar dividindo, pra isolar o x, tipo, não tem nada a ver com log, né? Isolar a letra é muito Tá, e daí, importante. então, deu 1,2. É É, deixar em desse. fração ou deixar em número de vírgula não faz muita diferença, né? Acho que o professor de matemática ele até prefere fração. Normalmente eles preferem frações. Muito bem. Cuidado com esse negócio de isolar. Tu sabe isolar, tenho certeza. Se tu sabe fazer esse negócio de potência aqui, tu sabe isolar a letra. Com certeza, Tá, tá? então. Só tem que se ater. Olha pra isso e esquece o resto, pô. Olhou pra isso aqui e esqueceu o resto. Agora, como é que eu isolo o x? Essa é a Tá. pergunta. Beleza? Agora vamos pro. ahn, Bem, eu acho que essa aqui é uma razoavelmente feia para a gente poder avançar no conteúdinho. Novamente, né? Aquilo que eu te expliquei. Reescreve esses caras
tanto 25 como 1 sobre 125, como 5 elevado a alguma coisa, né? Tá. Qualquer dúvida é só falar, tá? Aham, tá dando certo. Oh, que coisa boa. É menos 1,5? A resposta é menos 1,5? A resposta desse log aqui, tu tá dizendo? Peraí, desse, É, desse. Aham. a gente quer saber a resposta desse cara, né? Isso aqui é igual ao quê? E tu tá me dizendo que a resposta aqui é 1 ponto quanto? Menos 1,5. Não sei, vamos ver. Bem, Eu coloquei log de 5 ao quadrado, certo. dá elevado, aqui número, né? O x ali em cima, Não, calma aí. Esse cara aqui tu escreveu como 5 elevado ao quê? menos 3. Certo, isso aí. Bem, daí Isso, agora você assim. vai lembrar daquela propriedade que eu Daí eu. escrevi lá. É Log isso. de b do a igual a x, então significa que Aham. b elevado a x igual a a. Quem que é o nosso b? É o 5 ao quadrado, né? 5 ao quadrado. Isso, ele vai ter Daí. que ser elevado a x. Aham. E ele tem que ser igual a 5 5 elevado a menos. menos 3. Isso, até aí Isso, ficou igualzinho. perfeito. Daí aqui você multiplicou, né? Aham. Daí eu multipliquei por menos 1,5. O 2 vezes 1,5. Mas tu quer encontrar o valor do x, por que que tu tá jogando o valor? Tu quer encontrar o x. Pra que multiplicar por 1,5? Pra já dar Vai ficar 3 de menos cara? 3, não é? Não, é que, tá, tu pensou nesse valor e vai funcionar. Mas a questão é que nem sempre tu sabe de cabeça, né? Então tu tem que fazer o passo a passo, saca? Então aqui, ó, potência de potência multiplica essas potências. Bases iguais iguala os expoentes. E agora isola o x. Tu tem que fazer isso. Que tu, se for um negócio, Mas não um é número dividido. feio, Não é menos 3 dividido por 2? é, filha, mas a gente tem que fazer o passo a passo, entendeu? Tu pegou aqui e jogou o menos 3, tipo, tudo bem, mas e se fosse um número feio, um número de vírgula quebrado, ou um número que tu não soubesse só olhando, entende? É isso que eu tô dizendo. Tu tem que fazer o passo a passo, senão o professor não vai aceitar, entendeu? Ele vai achar que tu colou, etc. É de assinalar a prova, né? Então. Tá bom, então pode fazer desse jeito aí. Vamos fazer essa D aqui. Mas tá É, ah, certo? sim, tá certo, deu a mesma resposta que o meu, menos 3 meios. Menos 3 meios é menos Aham. 1,5. Ah, tá. Então, tá, ficou igual.
Isso. Agora, essa aqui. Vou tomar um remédio, só um segundinho. Uhum. Que número que eu uso em comum nesse? Tipo, eu sei que o 7 tem alguma coisa a ver com o 49 e o 9 e o 3. E aí, alguma coisa? Eu consegui achar, tipo, em comum. Eu não sei se está certo, mas o 7 é terço elevado a menos 2? Vamos ver, vamos ver. Tipo, no Bem, começo ainda. dá para escrever esse cara aqui como 7 terços elevado ao quadrado, né? Ou alguma coisa do Sim. gênero. Tipo, aqui é Então, 3 ao isso. quadrado, que é 7 ao quadrado. Muito bem. Então, agora a gente vai usar novamente essa propriedade aqui. Uhum. Então, daí eu já... Só que eu coloquei elevado a menos... Não precisa colocar o menos 2 para virar, tipo, para virar o contrário? Se a gente fizer o passo a passo, não precisa. Ah, tá. Então, Olha só. Nosso D é 7 terços, né? Então, qual número elevado a 7 terços vai uhum. ficar igual a 3 sétimos ao quadrado? Então, o que, que aconteceu aqui? Não são iguais, né? Porque aqui é 7 terços, aqui é 3 sétimos. Mas a gente pode inverter, não é mesmo? Ah, mas pode deixar como menos 2? Calma. Se eu colocar menos 2 aqui, se eu trocar o sinal aqui, eu posso inverter a fração. Ah, então eu fiz isso. Certo? Então agora a gente nota que as bases são iguais, então Uhum. os expoentes também são. Portanto, x igual a menos 2. Isso aí. Tá. Beleza.
Então é só usar as propriedades. Muito bem, essas são as propriedades básicas, não são as de operação. Acho que a gente tem que fazer mais algumas de operação. Deixa eu pegar aqui. É aquela lista lá. Mas daí nem precisa levar nenhum número, né? Não entendi o que tu falou. Nessa última aí. Não Olha, precisa, tipo, como eu te achar falei, o. as contas de matemática têm várias formas de fazer. A que eu fiz precisou, né? Tá, entendi. Então. Dado que 5 elevado a igual a 3, tem-se que o log de 3 de 75 é igual a... Alguma ideia? O 75. Não, peraí. Algum múltiplo de 5 dá? Não. Tipo. 5 ao quadrado, 25. 5 ao Não, cubo... 25 vezes 3. A 25 vezes 3 dá. Ah, agora estamos num caminho interessante. 25 vezes 3. É, como é 25 vezes 3, Peraí, dado que 5. tu pode escrever então o log. Parece que é o caminho certo. O problema do log é esse, a gente pode ir por tantos caminhos, né? Uhum. 3 Tem que, vezes 5. mas tem que achar o A? O que o problema está pedindo é o log de Ah, tá. 3,75. Uhum. Se a gente conseguir encontrar sem o A, parece que não, né? Todas as respostas têm A. Beleza, então, como tem uma multiplicação aqui, tu já sabe, né? Dá para quebrar em 2 logs. Aham. Log de 25. Ou melhor, 5 ao quadrado, né? Aham. Certo. Essa informação ela vai ser muito importante para a gente. Tá bom? Uhum. Vamos deixá-la em stand-by aqui. Esse primeiro log aqui, tu já sabe qual é a resposta? Não. Base é 13 e a coisa é 3. Qual número que é elevado a 3 dá 3? 1. É 1, sabe, viu? Sabe a pergunta, tu sabe a Ah, resposta. tá. Agora eu entendi. É que eu não tinha entendido esse 3 ali embaixo. Como o 2 está ali, né, elevado, a gente sabe que quando tem uma coisa elevada dentro do log, ela pode ir para fora multiplicando. É outra propriedade. Todas essas propriedades estão no teu WhatsApp. Uhum. Agora a questão é o seguinte: será que não dá para relacionar isso com isso, de alguma forma? Relacionar, peraí. Cada essa propriedade, é a mais importante de todas. Essa. Peraí, eu vou ter que achar. Se a gente usar essa propriedade aí no nosso log circulado, vai ficar 3 elevado a qualquer coisa, sei lá, 3 elevado a x igual a 5. Né? Então, a questão é essa. Para nessa eu me perdi. Essa é mais difícil mesmo. Log de 3 elevado a 5 igual a x. Vamos dizer então, né? Esse cara aqui Uhum. é um x. Bem, quem é o x? O x tem que seguir essa regra aqui, né? A regra aqui de cima. Uhum. Qual número elevado a x dá 5? Desculpa, qual número elevado a 3 dá 5? Isso vai ser a resposta do log que está lá na conta. Temos o Ah, x. Esse cara é igual a x. Beleza? A questão é que o enunciado nos deu essa informação aqui, ó. 5 elevado a igual a 3, mas eu tenho que 3 elevado a x igual a 5 aqui. Então, será que não dá para fazer alguma relação e transformar esse cara nisso? Eles estão bem parecidos já, né? tô pensando.
Ai, mas muito difícil esse. É mesmo. O log já é um problema por si só, devido a tanta propriedade, ainda mais com essas ideiazinhas, hein? Bem, se a gente pegar esse negócio aqui e elevar dos dois lados a A, não sei quem é A, mas eu vou elevar dos dois lados a A. Uhum. Vai aparecer o 5A aqui, Uhum. que tá aqui por sinal, né? Só que aqui do outro lado vai aparecer o 3A vezes X. Bem, 5A é igual a 3. Não é o que está escrito Uhum. ali? Isso. Então, bem, se o 5A é igual a 3, eu posso igualar esse cara com esse. Então, eu posso dizer que 3A elevado a 3AX é igual a 3. Logo, AX igual ao quê? Quem é que está em cima do 3 aqui? Não é o 1? Uhum. Por isso que tu tem que entender o passo a passo algébrico. Não adianta ficar chutando número. Numa situação como essa que não tem número, não tem o que fazer, entendeu? Tu é obrigado a usar álgebra. Uhum. Beleza, então a questão é a seguinte, eu estou precisando do x, o que eu chamei de x para colocar aqui nessa equação. E agora eu encontrei x em relação com a, olha só. Porque se eu isolar o x, vai aparecer que x igual a 1 sobre a. Então eu posso voltar aqui nesta conta, cadê a conta aqui? E uma vez que o que está dentro ali, uma vez que a resposta do log eu chamei de x, falei que esse cara é x, e agora eu sei o valor de x, 1 sobre a. Então a minha resposta vai ficar assim, olha só. Do log ali, eu vou colocar o 2, que está na frente, né? Vezes 1 sobre A, porque de acordo com toda a álgebra que eu fiz, que tu vai ter que revisar depois, né? Porque a aula está acabando. Bem, eu fiz bem explicado, né? Depois você pode ler. Mas não sei se tu pegou de primeira. Mas tá aí, ó. Essa é a resposta. Então, Ai, mas essa daí eu achei muito, muito complicado. ó, mas tem coisa bem pior, tá? Nossa, bem pior. Tem umas questões nesse livro aqui que eu não consegui fazer, por exemplo. Beleza, então tá aí. Agora, se tu olhar para as respostas, não tem isso. Significa que tá errado? Não. Significa que só não tá do jeito certo, só não tá exposta do jeito certo. Idéico. Daí a gente tem que fazer o mínimo múltiplo comum. A embaixo de todo mundo. Então, para aparecer A embaixo desse 1, eu tive que multiplicar por A em cima e A embaixo. Ou seja, o 1 virou A. Então é A mais 2 sobre A. Isso aqui é igual a A mais 2 sobre A por soma de frações mínimo múltiplo comum. Tá. Tudo bem para ti, essa parte de fração? Essa parte aí eu entendi. Show. Então 2 mais A dividido por A. Olha só que coisa boa. Beleza? Vamos revisar rapidamente. Deixa eu ver, coração. Ó, vamos revisar, pode ser? Qualquer dúvida, Uhum. tu me pergunta. Nós queremos o log de base 3 do 75. Daí tu foi muito perspicaz. Percebeu que 75 é 3 vezes 25. Muito bem. Uhum. Bom do 3 é porque quando tu for quebrar, tu vai ter um log que vai dar 1, né? Um log bem simplificado que dá 1. Quando a Uhum. base é igual ao logaritmando, dá 1. Porque qual número elevado a 3 dá 3? 1. Agora aqui, log de 3 do 5 ao quadrado. Eu posso usar uma propriedade nessa parte aqui de jogar o 2 para frente. Isso é uma Uhum. propriedade. Tá, eu entendi. Ah, e daí o negócio é o seguinte, esse log eu não sei, definitivamente não sei qual número que é elevado a 3 dá 5. Uhum. Então eu chamo de x. E Uhum. agora que eu chamei de x, e lembrando que tinha algo com 5 e com 3 lá no enunciado, continuamos as contas. Usando essa propriedade básica aqui do logaritmando, essa aqui tem que decorar, Tá. importante, é dela que vem a pergunta do log. Eu quero saber o valor desse log para resolver minha conta, ele é o x, então usa a propriedade, 3 elevado a x igual a 5. Cara, isso é quase o que está no enunciado, né? Só que está Uhum. elevado errado e tal. É x, ali é a, aqui quem está elevado ao 3, ali quem está elevado ao 5.
Tudo bem. Eu quero que apareça 5 elevado a A, porque 5 elevado a A é igual a 3, e daí eu vou poder comparar com esse cara. Então eu levei a A dos dois lados, tudo bem? Aham. Peguei esse cara e levei a dos dois lados, porque eu queria que aparecesse o 3. Tá aqui. Uhum. Bem, então 5 elevado a A eu sei que é 3, mas 5 elevado a A, de acordo com as contas que a gente estava fazendo, também é igual a 3 elevado a A vezes x. Lembrando, Uhum. x é a resposta do log, é aquilo que eu quero colocar na minha conta. Agora, posso comparar esse cara com esse. Base 3, ficou muito show, porque as bases são iguais, então eu posso igualar os expoentes. A elevado a x igual a 1. Então, como eu quero x para jogar lá na minha equação, eu deixei x em função de A. Por que isso é bom? Por que é legal deixar em função de A? Porque todas as respostas estão em função de A, ó. Tá bom. Então, a nossa resposta tinha que ser em função de A de qualquer forma. Então, eu troco esse cara aqui pelo 1 sobre A e Uhum. resolvo uma continha bem tranquila de fração. Beleza? Aham. Show de bola. Questãozinha nível médio para difícil mesmo. Conseguir fazer essa, consegue qualquer coisa na tua prova, certeza. Beleza? Aham. Show, espero ter ajudado, tá? Nossa, ajudou bastante. Poxa, que bom, adoro escutar isso. Tomara que tu tire 10 amanhã, me conta como tu foi na prova, tá? Tá bom, E obrigada. outra coisa, Georgia, assim, eu recomendaria que você fizesse pelo menos uma aulinha por semana, porque em cima da prova você sabe que é só paliativo, né? Não tem muito o Ah, que fazer. aham. Mas com uma aulinha por semana, tu usando a nossa hora de aula para fazer as tarefas que o professor passa, eu tenho certeza que tu vai voar em matemática, tá? Tá bom, vou ver então para fazer sim. Show de bola, E valeu, dá pra até. gente pôr esses horários disponíveis? Ah, alguns mudam, eles mudam com muita frequência. Mas eu vou te mandar, tá? Não precisa se preocupar. Tá bom, obrigada. Valeu, tchau, tchau. Tchau.